Irmãos, que alegria ver esse movimento da fé, de ver as crianças aqui à frente, sendo trazidas pelos seus pais para aprender mais e mais a palavra de Deus, e você que saiu da sua casa para ouvir a mensagem de Deus ao seu coração. Que coisa boa estarmos nesta manhã, onde o nosso coração se abre em louvores, em adoração, em culto ao Senhor, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. E como diz o breve catecismo, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Hoje nós iremos falar sobre Abraão e agora a fé em relação à descendência. Deus chamou Abraão e prometeu concedê-lo uma descendência numerosa na terra. Uma descendência abençoada e abençoadora. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos então ler esse texto em Hebreus capítulo 11, e nós estaremos lendo os versículos 11 e 12, e depois os versículos 17 a 19. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler esse texto com alegria no nosso coração. Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12, e depois os versículos 17 até o versículo 19. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que você possa ler esse texto que vai estar aparecendo aí na tela. Vamos ler esses versículos juntos. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor pela tua palavra, Senhor, que o Senhor possa encher o nosso coração de fé nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor não falham, porque o Senhor é fiel para cumpri-las. Louvado seja o teu nome. Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele cumprirá. O Senhor cumpre as suas promessas, o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Louvado seja o teu nome, Senhor. Enche o nosso coração de fé, de alegria, ó Deus, nas promessas do Senhor e no cumprimento dessas promessas, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vivemos numa geração marcada por resultados imediatos. Nós vivemos numa geração chamada a geração micro-ondas. Nós queremos as coisas muito rápidas. As pessoas desejam respostas rápidas, soluções instantâneas e garantias visíveis antes de qualquer passo. Contudo, meus irmãos, a fé bíblica segue um caminho diferente. Ela não depende das circunstâncias, ela depende do caráter de Deus. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A fé não olha primeiro para as possibilidades humanas, mas olha para as promessas de Deus. E a história de Abraão e Sara nos ensina exatamente isso. Deus chamou esse casal. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. O Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão creu. E ele creu nas promessas de Deus. Ele saiu, ele partiu, sem saber para onde ia. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. A sua esposa tinha 65 anos, quando Deus chamou Abraão, 75, e ela 65, e ela era estéril. E eles ficaram aguardando as promessas de Deus. Quando Deus prometeu, meus irmãos, uma descendência então poderosa, tudo parecia impossível, ilógico.
De ti farei uma grande nação. Como assim? Eu já idoso, minha esposa estéril. Como assim? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O casal já havia ultrapassado a idade de gerar filhos. Sara era estéril. Os anos passaram sem que a promessa se cumprisse. E até que, no meio do caminho, Sara, vai ser através de Agar. Um jeitinho humano, um jeitinho brasileiro da gente resolver as nossas pendengas, não é verdade? Mas Deus tinha Sara, não era Agar. Não era esse jeitinho. E mais tarde, quando finalmente receberam Isaac, Deus colocou Abraão numa prova ainda mais difícil. Suba no Monte Moriá e ali você deve entregar o seu filho para mim em holocausto. E a Bíblia diz que Abraão subiu no Monte Moriá, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou o animal ali para subir até aquele monte onde eles foram. E até que o menino foi amarrado ali, naquele sacrifício. O menino chegou até a perguntar: meu pai, aqui está a madeira, está o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Meus irmãos, nesses dois episódios nós vemos o quê? A essência da fé verdadeira. A fé verdadeira confia quando não há explicações, persevera quando não há evidências e obedece quando não há respostas imediatas. A grande verdade dessa passagem, meus irmãos, é que a fé verdadeira descansa nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. Vamos dizer isso comigo? A fé verdadeira descansa nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. E ao examinar a fé de Abraão em relação à descendência prometida, nós podemos ver aqui 3 características da verdadeira fé. Em primeiro lugar, a fé confia na fidelidade acima das circunstâncias. Uma fé que repousa na fidelidade de Deus. O autor de Hebreus aqui, ele declara o seguinte: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A situação de Abraão e Sara era uma situação humanamente impossível. Abraão tinha aproximadamente 100 anos. Quando Deus repetiu a promessa, falou: olha, daqui a 1 ano a sua mulher vai dar à luz um filho. Sara tinha 90 anos. Já pensou uma mulher de 90 anos ser mãe? Era algo impossível. Além da idade avançada, Sara era estéril. E o problema, meus irmãos, não estava na passagem do tempo, estava na impossibilidade biológica. Essa mulher já não tinha um ciclo natural da sua menstruação para gerar óvulo ali, para receber o espermatozoide, mas Deus fez que isso acontecesse. Quando Deus prometeu um filho, Sara, inicialmente, ela reagiu com incredulidade. Quando Deus falou: daqui a 1 ano a sua esposa vai dar à luz um filho, Sara estava ali no interior da tenda, ela ouviu essa conversa entre Abraão e Deus, e então ela riu. Como pode uma mulher idosa ser mãe? Pode ter algum prazer agora, depois de uma idade tão avançada? Meus irmãos, entretanto, posteriormente, a sua incredulidade foi substituída pela fé. O texto de Hebreus declara e destaca aqui o segredo dessa transformação. O texto diz que teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A fé, meus irmãos, não nasce da observação das circunstâncias. A fé nasce da consideração do caráter de Deus, de conhecer quem é Deus. Uma definição teológica do Breve Cassi diz que Deus é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, verdade e justiça. E então Deus falou com Sara, dizendo o seguinte: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Será que Deus pode criar um mundo desse tamanho
e não pode sustentá-lo no ar, e ele está girando e você não está percebendo, e ele está no vácuo, está no universo, e ele está cumprindo o seu percurso na rotação e na translação, rodando também em redor do sol. Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Um Deus que fez o mundo desse tamanho não pode fazer uma mulher de 90 anos ser mãe? Sara deixou de olhar para si mesma e passou a olhar para Deus. Meus irmãos, nós devemos tirar os nossos olhos das circunstâncias e olhar para o nosso Deus e saber que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sara compreendeu que a questão não era a sua capacidade de gerar filhos, mas do poder daquele que lhe havia prometido. Deus lhe deu o poder de ser mãe. Foi Deus a quem fez fecunda. Foi Deus a quem enviou aquele óvulo. Foi Deus que pegou o espermatozoide de Abraão e fecundou. A fé cristã, meus irmãos, não é salto no escuro. A fé cristã não é pensamento positivo. Também não é ignorar a realidade. Sara sabia que era idosa, estéril. Abraão sabia que seu corpo estava amortecido. Mas ambos aprenderam que Deus não está limitado pelas impossibilidades humanas. Deus é Deus, meus irmãos. Deus é infinito, Deus é todo-poderoso e Deus cumpre as suas promessas. O apóstolo Paulo descreve essa experiência em Romanos, que nós lemos aqui na liturgia, que Deus prometeu para Abraão uma descendência, e Abraão não enfraqueceu na fé, ao considerar o seu próprio corpo já amortecido, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele esperou contra a esperança, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometera. Louvado seja Deus. Muitos cristãos enfrentam situações que parecem impossíveis. Todos nós enfrentamos situações adversas na vida. Um filho distante dos caminhos do Senhor, morto, caído nas drogas, longe de Deus, nas baladas, nas noitadas. Impossível um pai mudar esse coração, mas Deus pode. Um casamento em crise, um casamento que está desgastado, quebrado, destruído, Deus pode restaurar uma família destruída pela sua graça. Uma enfermidade prolongada, tratamento intensivo, CTI, UTI, quimioterapia, Deus pode curar os enfermos. O ministério sem resultados aparentes, e a gente quer o crescimento da igreja, o crescimento da obra, mais congregações, mais pontos de pregações, mas Deus é quem pode salvar o pecador. A pergunta não é se a situação parece impossível, a pergunta é: Deus continua sendo fiel? Se Deus continua fiel, meus irmãos, então há motivo para confiar. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a fé enxerga além das limitações humanas e contempla o poder de Deus. O resultado da fé de Abraão e Sara foi extraordinário. Veja o que diz aí o verso 12. O autor escreve o seguinte, vamos ler? Vai aparecer aí na tela, todos juntos? Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, e inumerável como a areia da praia do mar. É impressionante pensar nisso, meus irmãos. Um homem centenário, uma mulher idosa, estéril, e de um casal sem qualquer perspectiva humana, Deus levantou uma multidão incontável. Abraão não viu a concretização das promessas, mas essa promessa aconteceu. Abraão não viveu para ver toda a sua descendência, mas ele viu apenas o começo. A fé, meus irmãos, permitiu que enxergasse aquilo que os olhos naturais não podem contemplar. A promessa não se limitava à nação de Israel,
ela apontava para algo muito maior, ela apontava para Cristo. A nação que viria de Abraão não é composta apenas somente pelos descendentes físicos de Abraão, mas os milhões e milhões de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, em todo o mundo que professam a fé em Jesus. Essa promessa chegou na sua casa, chegou na sua vida, através de Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Novo Testamento ensina que os crentes são descendentes espirituais de Abraão. O apóstolo Paulo afirma isso em Gálatas, versículo 3, verso 29, se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Nós estamos debaixo da tenda de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Essa promessa chegou até nós. Da mesma forma, meus irmãos, em Romanos capítulo 4, Paulo apresenta Abraão como pai de todos os crentes, de todos aqueles que creem. Portanto, a promessa alcançou muito além de Isaac. Nós somos parte dessa descendência prometida. Segundo João Calvino, ele diz o seguinte: a fé vê mais longe do que os olhos humanos podem alcançar. Por isso nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Foi exatamente isso que Abraão fez. Ele olhou além da sua velhice, do seu corpo já amortecido, para além da esterilidade de Sara e para além das circunstâncias. Nós devemos olhar, meus irmãos, a vida pela fé, pelos óculos da fé em Cristo Jesus, e para contemplar a fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O que Deus promete, Ele cumpre. Às vezes nós avaliamos a nossa vida espiritual apenas por aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas Deus está realizando coisas que ainda nós não conseguimos enxergar. Talvez você não veja os frutos das suas orações. Eu tinha uma tia que ele orou 50 anos pelo seu marido. E ela orava pela conversão dele. Ele era alcoólatra, ele era incrédulo, ele fazia parte do grau 33 da maçonaria. A maçonaria era o seu Deus na terra. Mas depois que ela morreu, o evangelho o alcançou, ele se converteu, ele foi para a igreja, ele fez a sua pública profissão de fé, ele foi batizado, ele aceitou Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos irmãos, talvez você não veja o crescimento espiritual dos seus filhos, mas não deixe de orar por eles. Mesmo que eles estejam longe, mesmo que eles estejam apáticos, frios, ore por eles. Talvez você não veja os resultados do seu trabalho, do seu serviço, mas Deus continua cumprindo os seus propósitos. A fé, meus irmãos, aprende a confiar naquilo que Deus está fazendo, mesmo quando ainda nós não vemos. Deus está agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Mas, finalmente, a fé persevera em obediência durante as provas mais difíceis da vida. Eu não sei se você já passou a prova que Abraão já passou. O ponto culminante da fé de Abraão aparece quando Deus lhe pede Isaque. E o texto declara: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Se fosse eu diante dessa prova, isso é o pensamento de Satanás, isso é o pensamento do inferno, oferecer o meu filho em sacrifício? Isso é loucura, isso é algo ilógico. Observe, meus irmãos, que a fé não elimina as provas. Na verdade, frequentemente, ela é refinada por elas. Deus havia prometido que a descendência viria por meio de Isaque. E agora o mesmo Deus ordenava que Abraão oferecesse o seu filho em sacrifício no Monte Moriá. Que loucura! Humanamente isso parecia uma contradição. Deus está sendo contraditório. Como as promessas seriam cumpridas se Isaque morresse? Se ele fosse sacrificado? Abraão teve de escolher então entre duas possibilidades: confiar em si mesmo, confiar na sua lógica, confiar na sua ideia, ou confiar na palavra de Deus.
E ele então confiou. Ele subiu para o alto daquele monte Moriá e ofereceu o seu filho em holocausto. Hebreus explica, meus irmãos, por que ele subiu naquele monte Moriá? Por que ele amarrou o seu filho ali naquele holocausto? Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E essa é uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia, porque Abraão raciocinou da seguinte maneira: Deus prometeu cumprir os seus propósitos através de Isaque. Se Deus está pedindo o seu filho em sacrifício, então Deus certamente vai ressuscitá-lo de entre os mortos. Abraão não sabia como, mas ele sabia que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas, e isso foi suficiente. Por isso ele subiu no cume daquele monte Moriá e ofereceu o seu filho a Deus. Esse episódio, meus irmãos, aponta claramente para a pessoa de Jesus. Não tem uma cena mais magnífica de saber que aquilo aponta para Jesus. O próprio Filho de Deus foi sacrificado no monte do Calvário por nós pecadores. Ele se entregou por nós. E aquilo aponta para a cruz do Calvário. Isaque era o filho amado, Jesus era o filho amado do Pai. Isaque carregou a lenha do sacrifício, Jesus carregou a nossa cruz. Isaque foi poupado, mas Jesus foi entregue para morrer por você e por mim, que somos pecadores, e o sangue dele vertido na cruz do Calvário nos comprou para sermos da família da fé, da família de Abraão. Que coisa maravilhosa é saber que isso aponta para Jesus, Cristo, o Cordeiro de Deus. Um cordeiro substituiu Isaque, e Cristo se tornou o substituto dos pecadores, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que aconteceu no Monte Moriá apontava para aquilo que Deus realizaria no Monte do Calvário, onde o seu próprio Filho morreria por nós pecadores. Aquilo era apenas uma figura que apontava para uma realidade futura, o Monte do Calvário, onde Deus te comprou pelo sangue do seu Filho. É por isso que Deus recebe os nossos louvores aqui na escola dominical. É por isso que Deus nos recebe na sua presença, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pecadores, ele declarou o seguinte, que a fé sobe a montanha da prova olhando para a fidelidade de Deus e desce dela contemplando a provisão de Deus. Foi exatamente isso que Abraão experimentou. Ele subiu o monte da fé, o monte pela fé, subiu o monte pela fé e desceu contemplando a provisão de Deus, o Cordeiro de Deus. Quando ele olhou para trás, o Senhor diz: não temas, Abraão, visto que não me negaste o teu único filho. E quando ele olhou para ouvir aquela voz, ele viu o cordeiro preso entre os chifres, e aquele cordeiro apontava para Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, Deus permite provas que desafiam a nossa compreensão. Todos nós também somos provados. Podemos não entender por que certas portas se fecham. Às vezes Deus fecha portas. Sabe para que às vezes Deus fecha uma porta de emprego para você? Para que você não desvie e seja fraco. Mas Deus abre portas onde não há portas e abre caminhos onde não há caminhos. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar a pé enxuto. Deus abriu o Rio Jordão para que o povo tomasse posse da terra prometida. Por que determinadas perdas acontecem? Por que algumas respostas demoram tanto? Abraão esperou 25 anos a concretização da promessa. Mas ele esperou crendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometera. A fé, meus irmãos, continua afirmando o seguinte: Deus permanece fiel. Mesmo quando nós não compreendemos os seus caminhos, nós podemos confiar em seu caráter, na sua fidelidade, no seu amor, na sua graça, na sua bondade.
Concluindo, a história de Abraão e Sara nos ensina que a verdadeira fé não depende da força humana, mas depende da fidelidade de Deus. Você chegou até aqui, está caminhando, porque Deus tem te sustentado. Quantas vezes você quis mais desistir do que ir para frente? Muitas vezes você já até pensou em abandonar a igreja. Quem sabe você já pensou em abandonar a sua família. Quem sabe você já pensou em abandonar o seu emprego e sumir no mapa. Quem sabe muitos pensamentos negativos já passaram pela sua cabeça. Mas Deus foi fiel e te preservou na sua presença. Quando não havia possibilidade de descendência, Deus deu um filho. Quando a promessa pareceu ameaçada, Deus preservou o herdeiro. Quando tudo parecia impossível, Deus demonstrou o seu poder. A mesma verdade, meus irmãos, continua válida hoje. O Deus que deu vida ao ventre estéril de Sara, o Deus que sustentou Abraão na prova, o Deus que providenciou o substituto para Isaac, é o mesmo Deus que enviou Jesus para redimir o seu povo e cumprir as suas promessas. Por isso, meus irmãos, nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele e nós devemos esperar nele sempre. A nossa esperança não está na nossa força, a nossa esperança está no Deus fiel que cumpre as suas promessas. A nossa esperança está no Deus que jamais falha. Deus jamais falhará com o seu povo. Finalmente, como viveremos? Em primeiro lugar, confiando na fidelidade de Deus acima das circunstâncias. Confie que Deus é fiel. Quando enfrentamos situações adversas, impossíveis, lembremos que Deus continua sendo fiel para cumprir as suas promessas. Conviveremos perseverando em oração, não desiste de orar, não desiste de buscar a Deus, obedeça mesmo diante das provas, se entregue nas mãos de Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus para a sua vida e para a sua família. Continuaremos seguindo a vontade de Deus, mesmo quando nós não compreendemos os seus caminhos, nós iremos persistir, seguindo e obedecendo a sua palavra. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Vivendo com alegria, vive com alegria. Como descendentes espirituais de Abraão, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Essas promessas todas que Deus fez a Abraão, se cumprirem em Cristo, e nós somos alcançados pela graça de Cristo. Nós fazemos parte da descendência de Abraão pela fé, porque Cristo entrou na nossa história e mudou o nosso coração. Celebraremos então o privilégio de fazermos parte desse povo da aliança, o povo da promessa, proclamando o evangelho, para que muitos outros também sejam incluídos na grande família da fé, na família de Abraão. Por isso nós podemos orar dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó também é o nosso Deus, o Deus da promessa. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos invocar o seu nome, e que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, porque Deus cumpre as suas promessas na vida do seu povo. Oremos com